Até animais conseguem utilizar instrumentos rudimentares, mas a capacidade de produzir artefatos elaborados nos diferenciou em algum momento. Nós passamos a poder obter alimentos e nos defender com muito mais eficácia. A nossa capacidade em produzir e utilizar esses artefatos realmente diferenciou a nossa espécie. Por falar em espécie, esse aqui é o canal Sapiens. Aqui nós falamos sobre fatos e curiosidades dessa nossa espécie. Se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva no canal, deixa seu curtir aí, dá um apoio pra gente. Com o passar dos milênios, nossos artefatos passaram a se tornar muito mais sofisticados, eficientes, produtivos, mas, se mal utilizados, também muito mais perigosos. Vamos falar de carros, por exemplo. Poxa, os carros fazem parte da nossa história, mudaram a forma como a gente se desloca, trazem oportunidades de viagem, lazer, trabalho, é uma coisa fantástica. Mas, se usado de maneira inadequada, pode ter consequências graves, nos levar à morte em caso de acidente, por exemplo, né? Por isso, os carros são controlados, as pessoas para dirigir precisam ser habilitadas, há uma série de precauções, não se entrega um carro na mão de qualquer pessoa. Da mesma forma, são as armas de fogo. As armas de fogo precisam ser usadas com responsabilidade, precisam ter controle, só podem ser entregues a pessoas habilitadas, devidamente registradas. Agora, usadas com responsabilidade, são uma ferramenta muito importante para a nossa segurança e defesa pessoal. Ela é a base de sociedades livres em muitos casos. Pego, por exemplo, os Estados Unidos, na sua própria Constituição, na sua segunda emenda, garante ao cidadão o direito de ter uma arma de fogo, de portar uma arma de fogo. Aí você vai dizer, poxa, então os Estados Unidos deve ser um país com muitas mortes, né? Ao contrário, tem um índice de violência muito menor do que, por exemplo, a do Brasil. Aliás, se você pegar uma estatística de quais são os 10 países mais armados, com mais armas na mão de cidadãos civis no mundo, e comparar com uma relação dos 10 países mais violentos, com maior índice de homicídios entre a população, você vai ver que nenhum dos dois é coincidente. Ou seja, os mais armados não são os mais violentos e vice-versa. E no Brasil? Como é que é no Brasil? Bom, até algumas décadas atrás nós éramos livres para comprar armas normalmente. O pai de família queria defender sua casa, ele ia numa loja tipo Mesbla, Mapping, na Sears, abria um crediário e comprava seu revólver, a sua pistola, registrava e levava para casa. Agora, no começo desse século aqui, mais precisamente em 2003, assumiu o governo do país um partido de orientação fortemente esquerdista e criou o chamado Estatuto do Desarmamento. Isso foi, se eu não me engano, em 2003. Eu fui um dos incautos que acreditou que realmente era uma ideia interessante tirar as armas da população. Na época eu tinha um velho revólver 38 que tinha sido do meu pai. Eu fui na sede da Polícia Federal e entreguei aquele 38. Como eu estava enganado. Na verdade, se você entender um pouco melhor o contexto, você vai ver que o que eles estavam fazendo naquele momento é o básico da cartilha de Gramsci, né? O Antônio Gramsci, um ativista político, jornalista e intelectual italiano, um dos fundadores do Partido Comunista da Itália. Ele criou uma infame relação de mandamentos de como se fazer para controlar a sociedade, e um desses mandamentos, dessas regras de Gramsci, diz: confisque armas de fogo e dificulte a resistência à causa. Ora, uma sociedade desarmada, ela pode ser mais facilmente controlada. Só que eu não tinha essa visão ainda naquela época. Começou a ficar mais claro para mim quando eu percebi que o desarmamento só acontecia de um lado. A política de desarmamento só tirou armas do cidadão de bem. Eu não consigo me lembrar, eu não consigo imaginar um único traficante que tenha descido do morro naquela ocasião e trazido seu fuzil para a Polícia Federal e dizer: olha, não pode mais, né? Tá aqui, estou entregando meu fuzil, estou entregando minha metralhadora, estou entregando minha pistola. Não. O governo atuou só para desarmar o lado bom da sociedade, que estava disposto a comprar regularmente sua arma, registrar sua arma e ter uma posse consciente. Realmente não foi uma coisa muito interessante para nós, não. Na verdade, aquele governo ele era só a face visível de uma instituição criminosa muito maior, que usou aquele governo como instrumento para perpetrar o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Além de desarmar a população de bem, eles também relativizavam as ações criminosas. Sabe? E tem uma juventude enorme que, por falta de perspectiva, às vezes são presas roubando celular nesse país. Como resultado disso,
Ao longo do governo daquele partido, o Brasil bateu um recorde histórico de homicídios. Foram mais de 60 mil no ano de 2017. Um negócio realmente terrível. Aquele governo daquele partido acabou e boa parte dos governantes foram presos, processados e assim por diante. Tivemos um novo governo com uma nova abordagem em relação à segurança pública. Houve um claro incentivo aos cidadãos de bem para que eles pudessem portar armas de fogo. Claro que com o devido treinamento e controle, né? Nós defendemos o armamento para o cidadão de bem. Porque entendemos que a arma de fogo, além de uma segurança pessoal para as famílias, ela também é a segurança para a nossa soberania nacional. Ainda assim, era difícil combater a bandidagem em função de resquícios daquele governo anterior, daquele partido. Presta atenção nisso aqui. Nós já decidimos, dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Ué, os morros do Rio, onde o Fachin diz que a polícia não pode entrar, nem sobrevoar helicópteros, tá cheio de fuzil. Virou lá um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico, com a bandidagem de maneira geral. Mesmo assim, a bandidagem sentiu o golpe e o número de homicídios teve uma queda histórica. O número de assassinatos no Brasil no ano passado caiu 1%. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios do portal G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e também do Distrito Federal. Esse patamar de 2022 é o menor da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que começou lá em 2007. Mas de uma maneira surreal, que talvez um dia venha a ser explicado, aquele partido com o seu líder descondenado voltou ao poder. Imediatamente retomou as práticas que nos levaram ao caos. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. É importante nós termos em mente que nós temos que desarmar a bandidagem e não os pais de família que querem defender o seu lar. Temos que parar de relativizar o crime e não podemos votar em bandido. Obrigado por me acompanhar até aqui. Um abraço.